Então, Amém. hoje eu quero falar do terror do pecado. E se você tem problemas com o pecado, presta atenção nesta pregação. A mensagem de hoje é muito chocante. Se você nunca entendeu por que tem estado a batalhar muito com o pecado, lutas com jejum, lutas com oração, lutas com decisões, mas parece que o pecado não quer sair da tua frente. Amarrou você no pescoço e não quer te libertar. Você já fez tudo que pode se fazer na palavra de Deus, na Bíblia. Parece que o pecado amarrou um cinto no teu pescoço. Está fazendo de tudo para te levar no inferno. Você já expulsou demônio, amarrou, desamarrou e fez todo tipo de ginástica que aprendeste na igreja, mas parece que o pecado aumenta cada dia que passa. Pelo que me parece, o pecado é muito atrativo e ele assalta os teus pensamentos e ele assalta a sua privacidade, até o teu telefone ele assalta quando você não quer, até a tua casa ele assalta quando você não quer. Então é um terror fatal. E hoje você quer ouvir essa mensagem, se você conhece alguém, é melhor lhe falar. Mana, liga, entra já nesse link que aqui vai aquecer. Muito importante você ligar para alguém para escutar enquanto ainda não comecei. Porque tem que seguir do princípio para entender. E se alguém falhar, não vai conseguir entender o que estamos aqui a falar. Aleluia. E como a administração é um pouco extensa, são 2 títulos, eu dou normalmente em 2 sessões, mas eu vou fazer o meu melhor para poder entregar as 2 mensagens muito bem aqui hoje. Dizia eu que o mundo hoje está dominado e totalmente subjugado pelo pecado. Dominado pelo pecado, totalmente aterrorizado pelo pecado, subjugado pelo pecado, completamente possuído pelo pecado. O pecado está no ar, o pecado está no telefone, o pecado está nas paredes, até nas imagens de sombra, despela pecado. Em todo lado, o pecado dominou o mundo de uma forma, está a aterrorizar o mundo de uma forma muito chocante. Mas eu quero agora te trazer aqui o que é isto. Quando Deus criou Adão e Eva, e ele criou o paraíso que se chama Jardim de Edém, tudo era perfeito, tudo era bom, tudo era maravilhoso, tudo era limpo naquele jardim. Era puro, era santo e era justo. Neste momento em que Deus criou o jardim maravilhoso, perfeito, não existia a palavra pecado na vida do homem. O homem era santo, falava com Deus face a face e tinha uma comunicação perfeita com Deus. Quer dizer, aqui a viver uma vida perfeita com o Senhor, aqui a viver uma vida santa com o Senhor, aqui a viver a eternidade já, faltando ele passar a última prova em que Deus iria permitir que ele passasse. Neste instante, a parede estava aqui. A parede estava aqui. Daquele outro lado, estava todo o inferno, todo o pecado, toda a maldade, todo o terror, toda a maldição, todo o tumor, toda a doença, todo o cancro, todo o AVC, todo o problema de tensão alta. Do outro lado da parede. A parede estava aqui, que é Deus ele mesmo, que impedia o homem a ver do outro lado. Só Deus que conhecia esse lado do mal. O homem só conhecia o bem. E tendo em conta que Deus queria que o homem realmente passasse essa prova, apareceu no jardim de Edém o malandro, o diabo, através de serpente, e seduiu o homem. Eu vou resumir essa parte porque vocês já sabem. E o homem
quebra a parede. Quando quebra a parede, atravessa do outro lado, a Bíblia declara: aquele que quebrar a parede, a serpente a morderá. Isso está no livro de Eclesiastes. Portanto, quando o homem quebra a parede, todo o inferno, tudo que estava no inferno, que não existia no paraíso, ratazana, rato, formiga, barata, crocodilo, serpente, tudo que é maligno, doenças, destruição, maldade, tumor, confusão, guerras, conflito, ódio, tudo atravessou com uma velocidade através da parede que foi quebrado para o homem, porque o princípio de Deus diz: aquele que quebrar a parede, a serpente a morderá. Talvez é muito importante nesse resumo nós lermos esse versículo. Aleluia. Vamos lá então, espero que estão a ouvir muito bem. Eclesiastes capítulo 10, versículos 8. Alguém leia para mim Eclesiastes capítulo 10, versículos 8. Aquele que quebrar, o princípio de Deus, aquele que quebrar a parede, a serpente morderá. Aquele que abrir a cova, nele cairá. E quem romper o muro, leia por favor. Quem abrir uma cova, nela cairá. E quem romper o muro, uma cobra o morderá. Esse é o princípio de Deus estabelecido. A lei de Deus estabeleceu que aquele que cavar uma cova cairá nele. E quem romper o muro que estava ali, de proteção de Deus, que era Deus ele próprio, o muro que estava ali, da santidade de Deus, o homem rompeu o muro e a serpente mordeu. Estava ali a serpente no jardim de Edém, e quando o homem rompeu o muro, toda a maldade que estava aqui escondido, você pode imaginar passar por esse muro que foi quebrado. Eram tantas as situações que entraram no homem, todos. Você pode imaginar abelhas, formigas, baratas, ratazanas, ratos, doenças, destruição, cancro, maldade, guerras, confusão, ódio, inveja, tudo a correr e a entrar no homem. O homem ficou totalmente possuído de tudo que é maldade, que se chama pecado. O homem ficou bêbado, inundado, invadido do inferno, que se chama pecado. E neste instante, onde o homem quebrou o muro e foi invadido, e totalmente invadido pelo pecado, através do muro que ele rompeu, o muro da proteção de Deus, o muro da santidade de Deus, o muro da reserva e preservação de Deus. O homem então entrou num avalanche total da destruição. O homem entrou num avalanche total do pecado. O homem entrou numa inundação total, submergido e totalmente possuído. O pecado entrou pelas narinas, entrou pela boca, entrou por todos os meios possíveis e o homem ficou totalmente transbordado com o pecado. O choque do homem, neste momento, é que ele não estava a compreender o que se passava com ele. É que ele pisava no chão e ele não tinha sandália, ele pisava no chão, pum, o pico, o sangue está saindo. Que coisa é essa agora? Alergia. Como é que chama isso? Onde é que eu vou tirar medicamento? Não conhecia medicamento. O homem começou a sentir, depois da ferida, começou a sentir febre. Quando tocava, eu estou a sentir febre. Está quente aqui. O que se passa isso? Isso é o quê? Ele não tinha ideia. O homem ficou totalmente submergido. E a coisa mais grave é que quando este terror entrou na vida dele, ele mudou automaticamente, de dia para a noite. Ficou um homem selvagem. Se eu fosse você, eu podia escrever essa palavra, homem selvagem. Quer dizer, ficou homem animal. Um homem animal. Então vamos lá na Bíblia,
no livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 16, como é que é. Eu vou descrever aqui o terror do pecado. Levíticos 26, versículo 16. Então eu também vos farei isso. Porei sobre vós o terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Então Deus, por causa do pecado, ditou a destruição total de tudo que é do homem. Você pode imaginar, olha para mim, irmã, olha muito bem. É que Deus aqui colocou o terror terrível do pecado sobre a vida do homem. O homem rompeu o muro e todo o pecado passou e encheu o homem. A justiça, a santidade, a presença de Deus saiu do homem completamente. Houve separação. E ali onde a Bíblia descreve. Olha só essa separação que eu vou descrever. Livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 a 2. Isaías 59, versículo 1 a 2. Olha o muro da separação. Olha a cova que o homem cavou. Aquilo que nós acabamos de ler no livro de Eclesiastes. Está ali escrito no livro de Isaías 59, versículo 1. Aquela cova de separação. Aquela muralha que o homem quebrou. Olha onde a separação aconteceu. Vamos lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus pegou e meteu uma separação muito grande, muito distante. Deus arrumou as pastas, arrumou as malas, arrumou o paraíso, levou no céu. Levou no céu muito distante, muito escondido, lá detrás das nuvens e muito longe. E pegou as malas e saiu desta terra. E porque o homem conseguiu fazer uma aliança com o diabo, conseguiu fazer uma colaboração estrita com o diabo. É por isso o pecado é perpendicular, ou é igual, ou é comparado, ou sinceramente igual ao diabo. O pecado é o diabo em pessoa. Então o homem fez aliança com o diabo. O homem fez uma colaboração estrita com o diabo. O homem imbuiu-se, diluiu-se, entrou dentro do diabo. Foi engolido pelo diabo. O pecado é o outro nome do diabo, se você não sabe. Aleluia. Amém. Pecado, assim como definido, é rebelião contra Deus. E quem é o rebelde chama-se o diabo. Se você não sabia, então, se você nunca ouviu falar de teologia, o pecado é outro nome do diabo. Então, quando o homem peca, ele fez a colaboração com o diabo direito, imbuiu-se no diabo, diluiu o diabo, aceitou o diabo, carregou o diabo, é o diabo ele próprio que está a funcionar na tua vida. Esta é a definição do pecado. Então Deus separou-se, Deus pegou as malas, pegou um paraíso, escondeu, pegou nos 10 querubins, entrou no céu, pegou tudo que tinha, arrumou, porque essa terra era tenebrosa, destruída, totalmente cheio de pecado, inundado do mal, e não havia mais boas novas sobre a face da terra. Deus tirou tudo. A arca da aliança, os querubins, e levou consigo. Lembrem-se que neste momento que estamos a falar, quando o homem tinha boa relação, Deus descia e andava com o homem ao atardecer do dia, ao pôr do sol. Vamos ver como é que isto aqui agora começou a atormentar o homem. Vamos ver na Bíblia como é que o pecado começou a atormentar o homem. Deuteronômio capítulo 32, versículo 25. Deuteronômio 32, versículo 25. Por fora devastará a espada,
e por dentro o pavor. Ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de peito, como ao homem encanecido. Deus começou a falar: olha, o pecado vai devastar ela, mata por fora com a espada, por dentro é o pavor dentro do jovem, até as virgens, as crianças estão a sofrer. Mamãe, tenho febre. Vai lá, vai, pôs essa criança, nasceu fora do casamento, nasceu do pecado. Mãe, estou com febre. Quando vai tentar, vai tratar essa pessoa, vai lhe dar paracetamol, a outra diz: mamãe, estou com diarreia. Quando vai tentar buscar medicamento de diarreia para tratar essa, recebe um telefonema: filha, o teu pai acabou de cair da AVC e está no hospital. E a pessoa fica: meu Deus, que desgraça é essa? Tanto problema me acontecendo no mesmo momento. É o terror do pecado. O pecado só destrói. O pecado só faz uma avalanche. Eu analisei muito bem a minha vida. Sentei e disse: não pode. Se Deus é todo poderoso, se Deus é o dono de tudo, e eu sou criatura de Deus e filho de Deus, o que faz que eu não consigo atingir o nível da autoridade daquilo que Deus providenciou? Eu sentei assim e comecei a ler a Bíblia. O próximo versículo que eu vou te dar é que abriu meus olhos e me fez saber que o pecado é o único inimigo, terrorista, destruidor de toda a vida do homem sobre a face da terra. Não existe armamento bélico, não existe bomba atômica, nem hidrogênica, não existe qualquer armamento que ultrapassa o nível da destruição maciça do pecado. Olha como é que o pecado trouxe a morte, o pecado trouxe os cancros, o pecado trouxe diabetes, o pecado trouxe a tensão alta, a tensão baixa, o pecado trouxe destruição, ódio, o pecado trouxe roubo, matança, droga, maldade, divórcio, dor, matança, odiar, homicídio, suicídio, saltar as pessoas com faca. Você vai na rua com o telefone, estás na Copacabana a telefonar, a mão saia, pá! Cortar a mão por causa do telefone. Olha o terror do pecado. Você vai no autocarro, tenta apanhar o autocarro com a tua pasta, tens que pôr assim: ou a pasta vai, ou a mão vai. Pega com a katana, pá! A pasta saiu. O terror do pecado. Você tenta sentar em casa e estás no telefone, de repente, pá! Saltou aqui uma mulher nua no telefone. Você, ai, que é isso? O terror do pecado. O homem é aterrorizado pelo pecado e não consegue viver. O homem é aterrorizado pelo pecado em todo lado. Você está sentado e planificou: ei, o meu salário é R$1.200 esse mês, não tenho dívida, não há problema, eu vou comprar uma geleira esse mês. E quando chega no dia 25 a 26, quando você vai receber o salário no dia 27, depois chega um telefonema: é 1.700 o teu salário, estás à espera mesmo? Não, dessa vez vou comprar uma geladeira para poder beber uma água fresca, às vezes é muito quente aqui no Rio de Janeiro, é quentinho. No dia 27 de manhã, toca o telefone: alô? É o quê? Mana, estás aonde? Diz em casa: senta bem. O que se passa? O papai acabou de sucumbir aqui. É o quê? Leva no hospital. O papai morreu. Já não há mais geladeira para comprar. Desgraça sobre desgraça, problema acima do problema, agenda toda destruída, desreputada. Não há como uma pessoa se concentra. Quando você acaba de enterrar o papai que morreu, acaba de enterrar o papai no próximo dia, o chefe disse: olha, é melhor voltar no trabalho, senão vamos te despedir. Volta no trabalho, chega no trabalho, problemas aumentam de dia a outro. Quando você planificou, não consegue entrar no plano, porque existe um elemento que você fez pacto com ele e ele só come destruição.
E você tem que providenciar a destruição que o pecado pede, porque você o praticou, porque você entrou em aliança com ele. O dia que você decidiu praticar o pecado, o dia que você decidiu de você começar a praticar o pecado, você entrou na aliança de destruição. E a aliança de destruição do pecado, ele tem que comer destruição todos os dias, porque ele, o mandato dele é matar, roubar, matar e destruir. Não tem outra aliança. Ele tem uma trindade de roubar, matar e destruir. Então ele só destrói. Você vê, rouba a tua paz, rouba o seu sossego, rouba as suas finanças, rouba a tua saúde, rouba tudo que você tem, rouba a sua audição, rouba os seus caminhos bons, rouba a tua santidade, rouba tudo que você tem, rouba a tua família, rouba a tua paz, rouba o verdadeiro amor, rouba tudo que ele possa roubar na vida, rouba o sossego no país, rouba a inteligência, rouba tudo, sabedoria, rouba tudo que se pode roubar, e depois, quando acabar de roubar, começou a matar tudo, começou a matar, porque ele é destruidor, é matança, o pecado é o diabo. Hoje, se você ama o pecado, você vai odiar o pecado hoje. Se você ama o pecado hoje, você verá por que o sofrimento é tanto na tua vida. Por que nada está a marchar? Por que Deus não consegue falar contigo? Por que você não consegue viver santidade? Por que você não consegue viver justiça? Por que você é um pastor falhado? Por que você é um pastor de ministério duro? Por que a unção não se manifesta na tua vida? Por que você é uma pessoa com bastante problema e ainda você aceitou Jesus? Por que essa situação assim? Só existe um terror. O pecado, a aliança permanente de roubo, de destruição, de matança, que você assinou com o diabo. O terror do pecado. Antes de ler o meu versículo favorito, vamos lá, Jeremias capítulo 20, versículo 4. Jeremias capítulo 20, versículo 4. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo Judá na mão do rei de Babilônia, e ele os levará presos à Babilônia e feri-los à espada. Olha, o mais que você comete o pecado, o mais que Deus também te entrega na mão daquele que é destruidor. Olha só, presta muito bem atenção. Quando o homem, olha, se você prestar atenção aqui nessa importante sentença, palavra. Quando o homem fez aliança com o pecado, com o diabo, a aliança de destruição, Deus preservou então a destruição, a total dilapidação de toda a vida que se entrega ao pecado. Porque contrariamente, olha só, contrariamente a quem entrega a sua vida a Jesus seriamente, na santidade e justiça, Deus preservou a paz, até, a Bíblia declara, até que os teus inimigos tornam também em paz. Deus preservou a paz, a santidade, a abundância, a benevolência a todo aquele que faz aliança com Deus através do sangue de Jesus. Olha só. É bastante importante você notar o terrorismo do pecado. Então, aconteceu algo que Deus fez com o homem. Depois desse tempo de terror que o homem estava a passar sobre a face da terra, o homem começou a gritar: quero um Salvador! Quero um Salvador! Quero um Salvador desse problema! Eu estou em tormento total! E Deus decidiu voltar e vir tapar o buraco da parede que foi quebrada. Veio e fez-se homem. Aleluia! 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 Então Deus, ele próprio disse: não, eu não posso deixar esse homem a sofrer assim.
Não posso deixar essa aliança que ele fez com o diabo, da trindade da destruição, roubo, destruição e matança. Não posso deixar essa aliança. E Deus desceu e fez-se homem para sentir também a dor do pecado, para sentir a dor do sofrimento. Ele fez-se homem para poder simpatizar, porque até ali, Deus nunca teve na carne, nunca sentiu o que é o sofrimento do homem. Desceu, nasceu da Virgem Maria, cartava, ia buscar água como os homens buscam, fazia carpintaria como os homens fazem, calor saía dele, reconciliar pessoas, ele viu, isso é terror, meu Deus, o homem está a sofrer aqui. E ali, ele fez um sacrifício tamanho, olha só, olha para mim, pegou, carregou consigo, olha para mim, carregou consigo o roubo, carregou consigo a destruição, carregou consigo a morte, carregou consigo o pecado, carregou consigo o diabo e crucificou na cruz e pá! Matou e tapou o lugar onde estava a passar do inferno para o céu, tapou o lugar, pegou todos os homens, resgatou-lo, expulsou os demônios todos, saiam no nome de Jesus, e atravessou os homens do outro lado, até no inferno ele foi pregar, e tendo vencido, o homem ficou totalmente livre da aliança do pecado, livre da aliança da destruição, livre da aliança da morte, livre da aliança do mal, livre da aliança lucifírica, livre da aliança da destruição. Aleluia! Aleluia! Glória! Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças. Então ali, Jesus tornou-se o muro de novo de proteção. O inferno ficou lá. Mas, infelizmente, o homem fez aquilo que Adão e Eva fez de novo. Quebrou a parede e todo o inferno entrou de volta ao homem, através da prática do pecado. Acontece todos os dias. O dia que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você se torna limpo, limpíssimo, bebê espiritual, limpo, puro, inocente. Mas quando você entrar de novo no pecado, acabou a invasão no inferno, volta de novo. Mas por que você volta no pecado? Por que você nunca notou que esse pecado é a aliança de terrorismo? É a destruição, é o terror. Essa é a razão pela qual você não consegue vencer o pecado. Porque você ama o pecado. Porque você tem uma aliança que você continua renovando com as práticas do pecado. Porque toda aliança renova-se. E toda aliança renova-se pelo sangue. E para ele ser carimbado pelo sangue, é aliança de sangue. Olha só. Se você não sabia, toda intimidade sexual é uma aliança de sangue. Toda intimidade sexual. Porque liberta-se o sêmen, ou aquilo que vocês chamam de espermatozoide, que é sangue, que produz filho. Então, todo momento que você se envolveu numa relação sexual fora do casamento, você não casou esta senhora diante do bispo, do pastor, você está numa aliança de sangue do pecado sexual perpétuo. E tendo entrado essa aliança de sangue, você selou o mais último das alianças em que todos os outros pecados dependem dela. Escuta muito bem hoje. Talvez você nunca teve terror do pecado, nunca teve medo do pecado. Você está sempre a ludibriar, a roubar no trabalho, a fazer coisas das trevas, todo momento. Estás sempre nesta tua onda de roubar no trabalho, de mentiras, de ver pornografia. Estás sempre nessa tua onda.
de hábitos impuros e destruidores. Estás sempre nesta onda da aliança do pecado. Hoje, meu irmão, eu só te aconselho, corra e sai. E tendo Jesus Cristo tapado isso, os homens, mesmo assim, não viram a misericórdia de Deus, quebra o muro de novo. Mas só que aqui agora, é que todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, e que atravessa, e a Bíblia declara, aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, atravessa das trevas para a luz. Olha só, é aqui. Atravessa, porque há uma travessia das trevas para a luz. Aquele que está no inferno, aquele que está nas trevas, vive numa aliança permanente do pecado. Mas quando você aceita Jesus, você atravessa. Você se torna totalmente separado do pecado. Agora, quando você está desse lado e andar na fidelidade e na prova de Deus, e em todo, olha só, eu quero ainda descrever o terrorismo do pecado. Vamos lá, como é que o pecado é muito terrorismo, para vocês verem. Ezequiel 28, versículo 18 a 19. Ezequiel 28, 18 a 19. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais subsistirá. Olha só. Quanto mais a multiplicação das iniquidades, quanto mais a multiplicação do pecado, quanto mais a multiplicação do pecado, o mais é que você começa a engordar e a encher e a superfluir dos níveis do pecado. Olha só para mim. O nível do pecado aumenta cada vez mais todas as vezes que você comete um outro pecado. Então, neste acréscimo, neste aumento fatal, é por isso que você vê que Deus reservou algumas pragas e destruições sobre toda a geração pecaminosa. Então você vê de forma prática, o pecado é ela toda a iniciação, bruxaria, feitiçaria, mentira, tudo. Você vê como é que o pecado atormenta a vida dos homens. Os homens estão apavorados a correr de baixo para cima, como se alguém está a lhes correr. É o pecado. O pecado lhes obriga, olha só. O pecado acorda, diz, acorda daqui, vai fumar, pá, fuma-me. Eu quero que você me fuma. E ele pega o cigarro. Ele está sobre as correntes do pecado. O mestre está a lhe comandar. Fuma! 5 a 5 minutos. Ele é ordenado para ir fumar. O outro é cachaça. Pega, bebe, já não quero mais cerveja. O pecado disse, eu não quero mais cerveja. E não quero mais essas bebidas pequenas. Pega a cachaça. Ele, mais cachaça. O pecado, o mestre de tudo, a comandar este homem. O homem fica bêbado, fumador. Depois ele diz, agora sim, atingiste o clímax, pega uma mulher ou pega a sua filha viola. Pega, faça tudo. E ele só obedece às ordens do mestre. O mestre é pecado. O homem é aterrorizado de todas as formas. Você vê como é que o terror cai.
Olha só, Deuteronômio 28. Vamos lá. Por causa da desobediência que você faz, como é que Deus, Ele próprio, reforça o estado da destruição do pecado na tua vida? Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. Vamos lá. 1 a 1. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Vamos lá, maldição número 1. Vamos lá. Continua a ler. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Vamos lá, 1 a 1. Você será maldito na cidade. Quer dizer, você pode estar no Salvador, no Salvador, lá na cidade de Bahia, ou esteja lá no Feira de Santana, lá no Mato dos Matos. Você é maldito, não importa se você está numa cidade bem asfaltada ou estás no mato. Você é maldito segundo a aliança do pecado que você fez. Vamos lá, versículo 17. Maldito o teu cesto e maldito é a tua amassadeira. Todo o teu trabalho é maldito por causa da aliança do pecado em que você insiste a multiplicar, a renovar todos os dias. E Deus garante que do céu não sairá nenhuma ajuda para esta pessoa que pratica o pecado. Versículo 18. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Você está pensando que está fazendo dinheiro, até os teus filhos. Você vê, olha, é por isso que você vê que Deus faz. Olha para mim, deixa só eu voltar aqui para mim, antes de continuarmos nesse versículo. Olha para mim. Deus faz de uma forma muito chocante. É que Deus envia a maldição. Você vai vender, né? Vai na feira para ir vender. Desde que ficou lá de manhã, está a dizer, olha aqui, olha os cupcakes, venha comprar. Desde manhã, às 8 horas, até 17 horas, ninguém está comprando o teu cupcake. Você olha de lado, numa mundana que está a orar, Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Essa aqui que está a vender. Você diz, essa senhora tem bruxaria, tem feitiçaria macumbeira, como é que ele está a vender? E eu não vendo. É Deus que está contra ti. E como é que essa macumbeira também sofre? Essa macumbeira, o filho dele também está mongoloide. Quer dizer, Deus faz com que você não consegue nada, tudo é duro. O céu é duro, a terra é dura, tudo que é duro para você. E essa aqui está com filho mongoloide. Aquelas pessoas que você admira é ricos do São Paulo ou do Rio de Janeiro. Aquele rico que rouba lá na fazenda, Ministério da Fazenda. Ele também tem o seu pacote de destruição da parte de Deus. Quer dizer, Deus decidiu que dentro daquele dinheiro vai destruir a vida dele. Os filhos estão mongolóides do outro. Eu conheço uma senhora tão rica aqui, mas não vive em casa, vive de hotel a hotel a fugir, porque o filho é drogueiro, lhe procura com alma. Vou te matar, está aterrorizada. O terror do pecado. Ué. Você é maldito em todo lado. Aquele que se chama rico é procurado pelos filhos bandidos. Aquele que se chama pobre, problema acontece. Aquele que chama, eu sou de classe média, todos os dias aborto. E a mulher está com tumor. Aquele que diz que conseguiu dinheiro, apanhou um cancro da cabeça e está em tratamento em todo hospital todos os dias. Está dizendo, pô, não estou entendendo, eu tenho possibilidade financeira, mas não consigo gastar esse dinheiro, não consigo me divertir, estou doente. É o pecado, o terrorista de tudo, o destruidor de todos os caminhos. Aquela pessoa que diz, eu tenho um carro, quando acabou de comprar carro 0 quilômetros, quando passou só na curva, o caminhão, pá!
O carro ficou totalmente destruído, o pé cortou e desde que começou o processo de seguro, o seguro está a levar 6 meses, ainda não conseguiu pagar o carro. O homem está andando a muleta agora e vai no serviço de muleta. O terror do pecado. Aquele que está dizendo, não, eu tenho um bom emprego, a vida está boa. De repente, todos os filhos apanharam sarampo e desenvolveram um tumor em todo o corpo. E anda de hospital a hospital. E tem um cartão de saúde. Tem um seguro de saúde. Vai na França, atravessou, gasta. Estão ali ligados ao serviço. Epa, faça um trabalho. Eu estou aqui com os filhos, pá, não posso vir. O terror do pecado. Não há paz para ninguém. Nem presidente da República, nem Lula da Silva, nem Bolsonaro, nem ninguém. Não há paz para ninguém. Enquanto o pecado tem aliança com vocês e vocês praticam o pecado, não haverá paz. Vamos lá continuar. Versículo 19. Leia. O terror do pecado. Versículo 19. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Ei, meu Deus, vocês serão amaldiçoados em tudo que vocês fizerem. Não há hipótese. O pecado é um terror terrível. Continua. O Senhor mandará sobre ti a maldição, A maldição, confusão a confusão, e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer. em tudo que fizeres mão para fazer. Olha o terror do pecado. Até que Continua. sejas destruído. E Até que sejas repentinamente- totalmente destruído. E repentinamente pereças. Por quê? por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Venha para mim, por causa da maldade das suas obras que você abandonou o Senhor. Você deixou o Senhor. Olha como é que você deixa o Senhor. Você deixa o Senhor assim. Você diz que é cristão, né? Você diz que é nascido de novo. Quando te aparece uma oportunidade no serviço para você vender drogas e obter mais dinheiro, deixaste o Senhor. Preferiste o dinheiro do que a lealdade do Senhor. Olha como é que você deixa o Senhor. Só que você está pensando, você tem 29 anos, a idade já passou. Quando te aparece um homem lá do mundo que te diz que vai te casar e você pegou, caíste no pecado por causa do homem, porque estás à procura de casamento. Deixaste o Senhor. Olha como é que você deixa o Senhor. Quando aparece a chance para você falar a verdade, você prefere mentira, deixaste o Senhor. Você prefere falar mentira e deixaste o Senhor. Quando aparece a chance de você olhar numa menina para poder lhe discipular, lhe levar a Jesus, você cobiçou a menina, está dizendo, é muito bonita, puxa, se a minha mulher morresse para eu ficasse com essa aqui, seria bom. Deixaste o Senhor para você pegar aquela menina nova. O terror do pecado. O pecado é terrorista de destruição. Quando te aparece uma chance de você poder falar, não é ele que fez. Você diz, prefere falar falsidade. Não vi ninguém. Você deixou o Senhor. Preferiste a amizade do mundo, falar politicamente correto. Deixaste o Senhor. Pastor, quando te apareceu o partido político, não sei se é PT ou partido de PECO, não sei como, tem muitos pés no Brasil que são partidos, te disseram a campanha por nós, vamos suportar a tua igreja, vamos te dar dinheiro, você preferiu aqueles dinheiros, deixaste o Senhor e abandonaste o terror do pecado. O Senhor do céu, a partir do céu, olha só, a partir do céu, ele olha para baixo e envia. Quando olha, está cometendo pecado, você, bum, envia a maldição. Ali a Bíblia está dizendo, o Senhor envia a maldição, o terror, a destruição, até que você, a finalidade é destruição. A finalidade é você se perder para sempre. A finalidade é você acabar. A finalidade é que Deus vai mesmo acabar com a tua vida. Não brinca. Ele nunca brincou. A finalidade é que não é o diabo, como vos ensinaram na igreja, o diabo que está trazendo isso tudo. Não é diabo, é o pecado que você cometeu. Deus está atrás de ti. Deus está atrás de ti. Tudo que você pegar, ele pegou na mão. Pá!
Tudo que você pegar, sem dinheiro que você pegou, ele pegou, pá! Você não pode pegar nada. Tudo que você tentar mal, pá! Se você conseguiu dinheiro, ele envia milhões de pessoas para gastarem, para você nunca ter nenhum momento de ter a paz. O terror do pecado. O terror do pecado. Ele envia a tia, envia o primo, envia o vizinho, envia muita gente. Você tem tantos encargos, mas você está dizendo, mas eu tenho possibilidade da vida, não sei por que não tem sossego. Nunca tem sossego. Febre aparece na meia-noite. O coração da sua mulher começa a bater, pá, 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 pá. Calor assim, chama doutor. O terror do pecado. Será em paz enquanto vocês estão a praticar o pecado dia a dia. Não terão paz sobre a terra. Não existirá nenhuma paz, nenhum momento de poder se engraciar, gostar, comer bem e dormir enquanto vocês abandonaram Deus. O Senhor não é o diabo que envia, é Deus no céu. Deus está a olhar assim na terra. Está dizendo, abandonou? Não tem problema. Espera ali. Anjos, envia essa maldição nesse cara ali. Olha, todo o caminhão dele que ele foi carregar, caminhão de soja que ele foi carregar no Campo Grande para ir vender no Rio de Janeiro. Faça com que o resto fica podre embaixo. Faça chover muito, o resto fica podre embaixo. E quando ele chegar no Rio de Janeiro, dessa distante do Campo Grande, também faz com que os ratos entram ali. Ele não vai saber como é que entraram. Chega no Rio de Janeiro, negaram o produto. Além de negar o produto, encontrou um armazém para poder guardar o dinheiro e pagar. Os ratos aumentaram. Foi assim com os poderosos profetas enviaram os ratos na Austrália. Todos aqueles ratos começaram a comer tudo na Austrália. A gente que tinha paz já não tem paz. Por causa do pecado. Vamos lá, continua a ler, versículo 20. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra o que passas a possuir. Em toda a terra, pestilência é doença. Sida. Foi fazer pecado sexual, sida, apanhou sida. Foi pegar não sei o que, está com malária. Dengue. Todo tipo de doença sobre vocês. E você está pensando, bom, esse mês estamos com saúde na família. Este mês, realmente, Deus, afinal, você não sabe que Deus preparou um outro pacote por causa do pecado. Está descendo sobre você. Está descendo, o cedo chegará. Os músculos vão doer. Os pés vão inflamar. A barriga vai inflamar. Os olhos serão cegos. Cedo você sentirá que já não consegue mais ouvir por causa do pecado. Aleluia! É difícil dizer amém. É difícil. Versículo 22. O Senhor vai te ferir com a tísica. Vamos lá. O Senhor te ferirá com a tisica e com a febre. E com a inflamação. Com a inflamação. E com o calor ardente. E com a secura. E com o crescimento. E com a ferrugem. E te perseguirão até que pereças. Você será perseguido por essas doenças até que possas morrer. Você pode imaginar. O pecado, o grande terror, ele vai te enviar até no cemitério. Se você não se arrepender bem e odiar o pecado, se você continuar a maquinar o pecado, e ali nós vamos fazer de engenharia do tolo. Se você continuar nas práticas do pecado e não olhar, olha que você é que arrumou a sua própria destruição. Somente aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador e estancar o buraco do pecado e parar de pecado. E quando você para do pecado, você pensa a vida vai ficar toda assim. Não, Deus vai te trazer agora via caminho do deserto
Porque você tem que secar de tanto ídolo do pecado, de tanto ídolo do Egito, de tanta comida de ídolo que você comeu, de tanto pecado que você praticou. Você tem que passar necessariamente via deserto para você desvaziar todo o pecado que você praticou. Se você é sincero cristão, no deserto há leões, há chacais, há serpentes, há escorpiões e não há água. Se você sobreviver pela fé, vai chegar à terra prometida. Se não, então você morrerá lá no deserto. O processo da saída do pecado, não existe caminho curto. Quando Deus viu que este povo estava no Egito a praticar pecado todo dia, disse: eu bem podia lhe levar do caminho curto e entrar direto para o céu, a terra prometida. Mas vou lhes levar via deserto até desvaziar o Egito deles. Todos eles morreram. E somente as crianças que nasceram no deserto, menos Caleb e Josué, todos morreram. Somente os bebês entraram no reino dos céus. Os jovens. Escuta muito bem. Porque muita gente vos ensinaram na igreja, quando você aceita Jesus como Senhor Salvador, tudo vai bem. Não, começou agora a verdadeira batalha. Entrar no deserto. Vamos ver se você vai sair de lá. Porque o deserto é o único processo para esvaziar o pecado da tua vida. Que mensagem dura. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a verdade, Aleluia, Deus. realidade. Porque na igreja te ensinaram, venha Jesus e tudo ficará bem. Tudo ficará bem porque você agora vai andar na santidade. Mas as batalhas só começaram. O primeiro obstáculo é o Mar Vermelho. Vamos ver se você tem fé para atravessar. Aquele batismo é o Mar Vermelho. Depois dali, não há água para beber. Tens que olhar em cima. Deus, tenha misericórdia de mim. Dê-me água. Só assim que Deus vai te dar água. E tens que orar bastante. Não há comida. Por favor, Deus, provê para mim. Estou a passar mal para as crianças. Eu creio em ti. Nunca mais vou voltar no pecado. Não. E Deus provê para si do céu uma gota. Vai comendo devagar. Come arroz simples com água. É a provisão de Deus. Agradeça a Deus. É bom isso. Estás num bom caminho. Você está de saúde. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Eita glória. Lá no deserto, Aleluia. desobedeceste um pouco, aparece serpente, você olhou na cruz e ficou salvo. Dizeste, obrigado, Senhor, obrigado, me perdoa, nunca mais vou tentar rebelião, nunca mais. Tá no deserto, irmão, tá no deserto, aguenta aí, falta pouco, vamos entrar, aleluia. Amém. Glória a Deus. Ai, e no deserto apareceu rebelião. Não, vamos voltar no Egito, filhos, lá no pecado. Não, eu não volto mais. Lá mesmo, no sofrimento, nunca mais. Ai, meu Deus, que todo mundo ouça essa mensagem para saber que todo o sofrimento que estão a passar é o pecado. É o pecado. Se você na tua casa hoje, te desafio, arrumar o pecado fora da tua vida. Se você arrumar o pecado, perdão, fora da tua vida, então terminou. Terminou com essa brincadeira de sofrimento da tua vida. Você vai viver uma vida de fé com Deus, de experiência, de maravilhas, de passo a passo com Deus. Eu vou perguntar ao Brasil. Brasil, quem é entre vocês? Entra no seu quarto agora, no quarto onde você está, encontram uma grande jiboia, serpente, do Pantanal
na cama. Quem entre vocês encontra um Pantanal na cama da sua casa e vai dormir com ele, o Pantanal ao lado de você, aquele serpente do Pantanal ao lado, você também ao lado. Você vai dormir assim? Vai dormir com ele? Não! Não! Então por que vocês dormem com Pantanal, com serpente, jiboia na tua vida? A jiboia do pecado. Por que vocês dormem com ele? Ele vai te morder, vai te engolir. Não brinca com aquele serpente grande, vai te engolir. O pecado é a serpente que você dorme com ele todos os dias. Para do pecado, desapareça do pecado, fuja do pecado. Amém, amém. Amém! Amém. Amém! Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Amém. Deuteronômio capítulo 9, versículos 14. Antes de ir, vamos lá no mesmo versículo, no mesmo capítulo, continua a ler um pouco. Porque vocês podem ler até 68, porque esse versículo descreve como é que o pecado é destruidor. Versículo 23. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Isso significa, você está a orar, Deus, mas que tudo parece fechado, meu Deus. Tudo parece fechado, tentei tudo, não está dando certo. Nunca vai dar certo. Está andando no pecado, rapaz. Não espera nada dar certo. Você anda no pecado. Mas o que se passa com a minha vida? Eu já tentei tudo. Sim. Todo sinal é o pecado. O sinal de nada dar certo na tua vida é resultado do pecado. Vai só no arrependimento e você verá como é que Deus é e como é que Ele age. e a Bíblia descreve que ali mesmo naquele capítulo mesmo, que você será a cauda e não a cabeça. Você pode imaginar. Vai agora Deuteronômio 9, 14. Como é que Deus rejeitou Israel por causa do pecado? Hoje alguém vai odiar o pecado. Deixa-me que os destrua, e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Não! Deus está na missão de destruir toda pessoa que está no pecado. Quer dizer, a missão de Deus, quando Deus vem aqui embaixo, é para mesmo destruir o pecado. Ele não brinca. Olha só como é que você não pode brincar com o pecado. Olha só a fonte dos teus problemas. Não é teu tio que é candomblé, não é má sorte, é o pecado que você pratica. Ademais, teus antepassados praticaram o pecado, acumularam. Teu pai praticou o pecado e a tua mãe acumularam. Você próprio veio e acumulou. Imagina quanto arrependimento você tem que fazer e chorar bem a Deus por causa do pecado. Você acumulou muitas alianças de destruição e que Deus está em cima a olhar. O diabo não tem poder. Está a ver que o diabo não tem poder. O diabo não tem nada. Tudo está nas mãos de Deus. Se você buscar Deus em arrependimento, Ele vai perdoar e apagar a história da linhagem da tua família e da tua vida. Se você buscar Deus em arrependimento, é por isso o arrependimento é sine qua non. O arrependimento é sine qua non. Entre arrependimento, vocês fazem arrependimento superficial, barato. Olha só o arrependimento que vocês fazem. Deus, me perdoa. Deus, tenha misericórdia de mim, me perdoa, tenha compaixão de mim. Esse é arrependimento. Você está brincando o quê? Vai na profundeza daquilo que os teus antepassados fizeram, daquilo que teus pais fizeram, daquilo que você praticou e como você praticou, vai em detalhe. Você que faz pornografia, você que faz felação, você que faz sexo anal. Estão aqui pessoas a praticar sexo anal no casamento santo. Vocês são bandidos? Não pode.
Estão aqui pessoas que estão aqui, fazem felação. Nossa, isso é o diabo em pessoa. Estão aqui no ministério. Ainda ponham pornografia para assistir, para você praticar intimidade com a sua mulher. Estão aqui. Pior no Brasil, Brasil é número 1. Nessas abominações sexuais. Vocês estão a provocar a ira do Senhor para continuar a destruir as vossas vidas e o vosso país e as vossas famílias. Esse é Deus que eu estou a falar. Talvez vocês nunca ouviram pregar desse tipo de Deus. Esse é o Deus da ira contra o pecado. É por isso que os poderosos profetas descreveram que quando apareceu no altar a Arca da Aliança, veio faísca, relâmpago sobre a Arca da Aliança, pá, 3 vezes, e bateu a Bíblia. Isso significa a ira de Deus contra o pecado. Significa a ira de Deus contra a impiedade deste mundo. E o julgamento de Deus. Deus julga o pecado com toda a vimência. Imagina Deus com toda a sua ira de eternidade para julgar o pecado na vida de uma só pessoa. E você que é mais que a formiga. Diante de Deus você até nem grão da areia você chega. Mas Deus está saído com todo o seu poder, com toda a sua onipotência, com toda a sua omnipresença, com todo o seu poder para te destruir por causa do pecado. Afasta-se, corra, foja do pecado. Odeia o pecado hoje. Amém, aleluia. Vocês brincam com Deus. Não, vocês nunca viram Deus. Olha só o que Deus fez com Israel por causa do pecado. Romanos 9:25. Deitou eles e foi pegar outro povo que se chama Vigentio. E você, a pessoa que ele foi pegar, está a fazer pior que Israel. Vamos lá, Romanos 9:25. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Estão vendo? Você que está pensando, não, eu sou pastor, eu sou filha de Deus, e continua pecando. Deus vai te rejeitar. E vai pegar um muçulmano para te substituir. Estás a brincar? Vai pegar um Buda para te substituir. Aquele que adora animais, adora gato, adora boi, vai lhe buscar para lhe adorar e te substituir a você que está no pecado sexual, que está nas abominações da pornografia, que está na mentira, que está no caminho das trevas. Deus vai te substituir e não és o primeiro. Já fez isso com Israel. E vocês que Deus trouxe no lugar de Israel fizeram pior. Estão a celebrar homossexualismo, estão a celebrar lesbianismo, estão a celebrar samba e dançam samba, música cristã samba no Brasil. Arrependam-se seriamente. E eu estou a falar de arrependimento de remorso sério, eu estou a falar de arrependimento profundo, e eu estou a falar de arrependimento detalhado. Mulheres no Brasil que compram sexos plásticos para se satisfazerem. Arrependam-se hoje. Que brincadeira é esta? Quando é que vocês vão se arrepender? Que tipo de abominação é essa? Você vai comprar sexo plástico, de plástico ou de pau para você se satisfazer? Por que vocês são todos abominados assim? Querem a ira de Deus constante nas vossas vidas. Pastores a cobiçar as meninas todo dia. Olha os olhos estão bem grandes a olhar. Vocês nunca viram menina bonita, não? Deixa, são filhas de Deus. Qual é o teu problema? Não tem controle do Espírito Santo. Ei! Que tipo de trevas é esse? Dessas trevas, a aliança lucifírica. Esses homens no Brasil, eles chegam em casa e dizem na mulher,
Eu quero que você vista aquele lingerie. E ele vai comprar aquelas meias das prostitutas e lingerie das prostitutas para a mulher dele vestir. Isso tudo para satisfazer o ego do pecado dele. Vocês estão em terror absoluto. Deus está contra vocês. No Brasil, são profissionais nessa área. Brasil são excelentes na prática da abominação do pecado. Não existe um país mais excelente no pecado sexual e inovador no pecado sexual que o Brasil. Não existe. Mulheres andam nuas nas ruas, em casa. Em casa, você só porque está na Assembleia, por isso vestiu bem. Deixa só um dia a arcebispa te surpreender em casa, numa visita privada. Vamos encontrar nuas. Não são sérias. Não são sérias. Andam de calção. Você imagina uma mamã, uma do Ministério da Reprimenda Sanitária está de calção na cozinha. Outros é só de camisola e cueca, biquíni, está a cozinhar. Estou em casa com meu marido. Que tipo de abuso é este? Desonrar o templo do Espírito Santo só porque você vive sozinho com a sua esposa. Saia do quarto de cueca e está a cozinhar. E isso aconteceu, apareceu uma visita. Vocês são abomináveis. Não tem honra do corpo do Espírito Santo, não tem. Não tem honra do corpo do Espírito Santo. Não há respeito à adoração de Deus. Vocês não sabem o que é adorar a Deus. Não sabem o que é orar o corpo do Espírito Santo, o templo. Abominações. Vocês estão a desafiar Deus, estão a brincar com Deus, enquanto que Deus já arrumou, está bem disposto para destruir o pecado. É por isso aumenta cada... Você até não está entendendo. Eu estou no Ministério da Reprimenda de Santidade, mas parece que os meus problemas aumentam mais. Você está no pecado! Pratica pecado! Abominável pessoa! Certamente a igreja no Brasil não conhece o Deus verdadeiro. Certamente a igreja no Brasil não leu essas passagens que eu estou a ler. Não leu. Não leu. Deus vai amaldiçoar a tua vida imediatamente quando você entra no pecado. Vamos lá ver. Malaquias 2:2. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Leia de novo, porque as pessoas não estão a entender. Se não der os ouvidos e não propuseres no vosso coração de dar honrar o nome do Senhor, no teu vestir, na tua casa, nos teus caminhos. Vocês não querem orar o Senhor? Uma mulher está de tanga, está indo à cozinha, cozinhar, está na sala e quer que o seu marido faça sexo com ele no cadeirão onde senta visitantes. O templo do Espírito Santo. Que tipo de abominação é essa no Brasil? Que tipo de abominação é essa? Ai! Meu Deus! Não oram o Senhor? Não oram o templo do Espírito Santo? Não oram a casa de Deus? Vocês não sabem que as vossas casas são o altar do Senhor? No mesmo cadeirão, onde os visitantes vêm sentar. É ali onde ele pratica intimidade com a mulher dele. Desonrando o nome de Jeová. Eu sabia que hoje não vai haver amém. Aqui não haverá amém. Aqui amém, hoje amém, não haverá amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Ouve, Senhor. Aí. Não há honra ao Senhor.
Meninas estão no telefone todo momento a se mandarem mensagem. Olha essas meninas do Brasil. As amigas da escola estão falando, sua prostituta, o que você está fazendo aqui na net? A linguagem de uma filha de Deus, filha de um diácono aqui no ministério, fala como se já estivesse casado. Linguagem de prostituição. Ai! E como são rebeldes essas meninas? E como são rebeldes, querem que o pai lhe compre tudo o que ele quer. E esses pais que querem só destruir as crianças. A filha, deixa a minha filha, eu trabalho para lhe oferecer condição. Você está a destruir a criança, não está lhe oferecendo uma condição. Você está a destruir aquela menina. Pais que não conseguem disciplinar os filhos, pais que não conseguem disciplinar as filhas, lhes põem luz. São fracos, moles no Brasil. Muito moles. Não existe dois deuses. Não existe um Deus brasileiro e um Deus angolano. Talvez você estava falando, esse cara é africano. Não existe Deus africano. Existe o Deus da Bíblia. Ele é o mesmo em Angola, no Brasil, em Portugal, na Europa, na França. É o mesmo Deus. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Você não pode me dizer, arcebispo, eu acho que é uma questão de cultura. Nós aqui no Brasil temos uma cultura que você pode praticar intimidade na sala, se você anda sozinho com a sua mulher. Você é bruxo! No mínimo você é bruxo. Não há questão de cultura com Deus. Quando você aceita Jesus, a tua cultura tem que mudar para ser cristão, nascido de novo, santo e reto. Essa é a cultura de Jesus. Amém. Aleluia, amém. Ué. Cultura. Nós estamos aqui com a cultura do Espírito Santo. Estamos aqui com a cultura do arrependimento e santidade. Estamos aqui com a cultura da vida eterna. O terror do pecado vai te levar no inferno se você não estancar, se você não matar aquela serpente, se você não conseguir estancar a situação, você está à autoestrada do inferno. A partir daqui, do Ministério do Arrependimento e Santidade. Números capítulo 5, versículos 22 a 23. Hoje até eu nem durmo. Aqui. E esta água amaldiçoante entra nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá, amém. Depois o sacerdote escreverá estas maldições no livro, e com a água amarga os apagará. Você pode imaginar, por causa do pecado, é chocante o nível de destruição do pecado. É chocante. Eu acho que hoje mesmo não vou conseguir falar de engenharia do tolo, porque é uma mensagem muito longa. Tenho que assentar aqui nessa mensagem do pecado, para as pessoas saberem. Próxima terça-feira eu vou falar de engenharia do tolo. Mas Aleluia. Hoje, glória a Deus. Você tem que saber como sair do pecado. Em nome de Jesus. Ai! Aleluia! Provérbios 3:33. Provérbios 3:33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Estão a ver, né? Se eu fosse você, eu decoraria esses versículos. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Quer dizer, você pode pensar, não, eu sou doutor em medicina e eu ganho bem no trabalho, meu salário mínimo é 10 mil reais. Eu tenho uma boa pensão e eu pego crédito, mas quando Deus vai começar a bater a tua vida,
Porque na tua casa só habita maldição, não habita nada. Você está a dizer, estou abastecido com o meu diploma de doutor em medicina e ganho bem. Quando Deus vai começar a bater tudo, é quando você vai saber que você não fez nada. É isso que aconteceu. Estados Unidos, eles eram muito abastecidos, muito ricos. Quando chegou os poderosos profetas do Senhor, abateram com a crise financeira o mundo, começaram a se enforcar. Até hoje, há pessoas que foram bilionários, estão a viver na rua. Outros, até se você não costuma falar, vão desapanhar em Califórnia. Eram bilionários. De repente, de bilhões para menino da rua, está a comer no lixo. Para você ver como é que Deus é contra o pecado. O pecado é a única fonte de todas as doenças do mundo. O pecado é a única fonte da morte. Se você quer morrer agora, pratica só o pecado. Você está muito próximo. Cada dia que você pratica o pecado, você está muito mais próximo da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Deus dá o pagamento àquele que pratica o pecado. E esse pagamento chama-se morte. Não existe um outro pagamento na Bíblia para quem pratica o pecado. O seu pagamento, o seu salário, chama-se morte. Você tem que morrer. Quer dizer, você que está no pecado, está praticando o pecado ativo, você está quase a morrer. Quer dizer, você está a pensar que você tem saúde, mas você pode morrer amanhã, esta noite, a qualquer momento. Preste atenção. Talvez você não me ouviu bem. Não entendeste. Leia comigo. Romanos 6, 23. Leia, essa gente nunca entendeu esse versículo. Nunca entendeu. Leia Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que esse versículo está dizendo. Ele está dizendo, o pagamento para quem está a mentir, aldrabar, pecado sexual, cobiça, olhar numa mulher já cobiçaste. O pagamento é a morte. Quer dizer que você está em iminência de morte todos os segundos da vida. Só você está vivo porque Deus quer te dar a oportunidade de escutar essa mensagem para se arrepender. Todos os dias Jesus está intercedendo, por favor, não lhe mata. Você pode imaginar a intercessão de Jesus por ti. Todos os dias Jesus vai renovar a aliança de intercessão diante de Jesus, diante de Deus, para você não morrer. Você não ouviu bem. Não ouviste bem. Eu estou a dizer, você só ainda não morreu. Porque todos os dias a Bíblia declara que Jesus vai diante de Deus e diz, por favor, não faz a pastora Suziana Pinheiro morrer. Por favor, eu te rogo. Jesus roga a Deus para fazer com que a irmã Silvia Maia não morra hoje, para ela se arrepender. Você pode imaginar a obra de Jesus todos os dias. Vou interceder por Aspif Makengo, por favor, que ele não possa morrer. Dê-lhe uma chance para ele se arrepender. Jesus intercede por ti, para te dar uma chance para você se arrepender. E você continua a pecar. Acorda, olha só, você acorda, está com saúde, faz assim. Ontem foi uma boa farra. Aí, na Bahia, uau, foi bom. Você está pensando que você é forte. Afinal, foi a intercessão de Jesus ontem para você acordar vivo. O dia que Jesus vai dizer, agora essa aqui acumulou. Chegou o momento, acumulou muito pecado, Deus pode tirar. É o dia que você morreu. É por isso que você ouve alguém bebeu água assim. E foi. É por isso que você viu alguém dormiu e não acordou. É por isso que você ouviu que alguém morreu. Tem uma moça. Eu pregava em Angola.
num bairro ali, né? Naquele dia, eu dormia numa casa, não tinha chapa, chovia muito. Naquele dia, acordei bem cedo, porque ouvi alguém a me dizer, vai pregar nessa menina que está aí do lado da tua vizinha, senão, hoje ela vai morrer, se não se arrepender. Ai, olhei, ai, não estou vendo ninguém. Meu Deus. Mas se eu fosse, não. Quando eu tentava hesitar, dizer, se eu ir lá lhe dizer, onde é que você já viu alguém a anunciar, se arrepende, senão vai morrer, senão vão me bater. Ouvi de novo, vai, eu disse, vai lá. Peguei e fui, pá. Quando entrava, 6 horas de manhã, quando entrava, a irmã dela estava a lavar a roupa da bebê na varanda. Perguntei, onde está a tua irmã? Está aí. Quando eu entrei na sala, ela saía do quarto. Ela saía do quarto arrumada para ir fazer prostituição no Zambadoj, em Angola. E eu lhe disse, olha, mana, eu vim falar contigo, porque se você não se arrepender hoje, vai morrer. E a minha surpresa, ela começou a chorar. Lhe fiz aceitar Jesus. Não volta já. Não! Foi mesmo fazer prostituição. E morreu debaixo do homem. E até que foram lhes agarrar assim para tirar o morto, porque ficou duro debaixo do homem. E quando vi da escola, da universidade, cheguei na ponta do rio, tu a ver pessoas, na ponta da rua, tu a ver pessoas a chorar. Eu disse, meu coração saiu e disse, ai, morreu. Quando fui a correr, era mesmo ela, morreu. Você está quase a morrer, que está a praticar o pecado. Estás quase. Cada dia é sentença de morte para quem pratica o pecado. Cada dia. Agradeça a Jesus Cristo que intercede a todos os dias. Jesus é forte. Ai! Jesus intercede por 7 milhões de pessoas para não morrerem. Todos os dias. Diante do Pai. A Bíblia declara dia e noite. Ele não cessa de fazer intercessão por nós, para não morrermos. Porque nós estamos na sentença de morte todos os dias. Não. Que tipo? Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Já teríamos morrido. Já teríamos acabado. Deus já podia nos acabar e nos substituir. Mas ele intercede todos os dias está de joelho. Pai, tenha misericórdia, não mata essa gente, não mata. Não olha para mim. Olha para mim, o Cordeiro de Deus que morri por eles na cruz. Olha pelo sangue. Todos os dias. Ele está a derramar o seu sangue para cobrir, para que Deus, quando olha embaixo, olha o sangue, não olha os pecados que estamos a cometer aqui embaixo. Todos os dias de manhã, Jesus acorda de manhã bem cedo. Ele que nunca dorme, só para te exemplificar. Ele de manhã bem cedo cobre toda a terra com o seu sangue, toda a terra. E quando Deus olha assim, vê sangue, e ele retira a ira. Quando olha no outro dia, vê o sangue e retira a ira. Quando olha no outro dia, vê o cordeiro e ele retira a ira. Eu acho que às vezes ele pergunta a Jesus, mas por que você não sai todo o caminho para eu destruir esse povo? Não, dê-me só um tempo. Eu enviei os poderosos profetas lá embaixo para poder lhes converter, para poder lhes pregar o evangelho. Enviei, dê-me só um tempo. É a parábola da videira que ele deu. Ele deu esse exemplo que eu estou a dar. Está lá escrito na Bíblia. Quando o dono queria cortar a videira, e Jesus intercedeu e disse, não, dê-me mais um tempo, 1 ano, para eu regar bem essa videira, para ver se vai dar fruto. Você é a árvore que ele quer cortar, Deus quer cortar. E Jesus intercede para te dar mais tempo. Já viu a misericórdia de Deus? Já viu a compaixão de Deus? Já viu como é que Jesus é tão maravilhoso que devemos o amar de todo o coração, de toda a nossa vida?
Já viu, já podíamos acabar há muito tempo. Amém. Deus lhe fala, sai só do caminho, eu quero matar hoje, eu quero matar, estão a celebrar o homossexualismo no Rio de Janeiro, eu quero matar todo o Brasil. Ele disse, misericórdia, o meu sangue. Ele derrama o sangue e disse, eu já morri, ainda que me matares por eles, já não poderei morrer mais. Deus levanta com a espada. Hoje eu vou matar. Hoje Jesus vem. Calma-me, meu Pai, misericórdia, dê-me mais uns minutos. Eu estou a trabalhar neles. Vou enviar hoje o arcebispo Maquengo para ir pregar sobre o terror do pecado. Para ver se arrependam no Brasil. Amém. Aleluia. Que tipo de Jesus é esse, o coração dele? Que tipo? Eu, quando chegar, se Deus me der a graça de chegar, vou lhe perguntar, mas como é que teu coração me mostra? Tens que tipo de coração? Tão misericordioso, tão compassivo, com uma geração destruidora, com uma geração pecaminosa, rebelde, com uma geração licufírica, que odeia Jesus. Você pode imaginar, essa geração lhe odeia, mas ele ainda está a dizer, eu lhes cobri essa manhã com meu sangue. E ele diz, seu sangue me libertou, me transformou das trevas profundas, eu estou aqui. Aquele sangue é um sangue que ele utiliza para te cobrir. Mesmo os gatunos, mesmo os ladrões, mesmo os bandidos, os candomblés, ele ainda cobre com seu sangue para não morrer hoje. Seu sangue me cobriu, me guardou da destruição. Eu estou aqui. Ei, eu nunca vi um Jesus assim. Eu nunca vi o amor de Jesus. Tem bandido que está a filmar pornografia no Rio de Janeiro a esta hora. Tem bandido que está a roubar a esta hora. Tem pessoas que roubaram crianças para ir pisar, para comer a pele da criança. Tem drogueiro que está a matar de casa em casa nas favelas. Mas ele cobre com seu sangue para lhes dar mais tempo. Que tipo de Deus é este? Tem pastor que é traficante de droga no templo de Deus, na sua presença, engravidar as meninas, mas ele cobre com seu sangue para lhes dar mais tempo, para se converter. Tem moças que só põem calça apertada para mostrar a anatomia do corpo, para ir vender o corpo, os seios fora, e ainda diz, eu sou convertida. Mas Deus lhes dá mais tempo para eles se converterem. O sangue de Jesus que você tem estado a abusar, o dia que o sangue de Jesus vai virar para fazer julgamento, a Bíblia declara, já não existirá mais perdão para os pecados. Não existirá mais. Porque o sangue faz tudo isto todos os dias. Naquele dia de julgamento, não existirá mais nenhuma maneira como o sangue vai interceder para você. Como Jesus vai interceder para você. É melhor você hoje odiar o pecado severamente, seriamente, absolutamente, inteiramente, profundamente. É melhor você hoje
odiar o pecado e saber o sacrifício que Jesus faz até no céu está intercedendo 24 horas por dia. Se ele falhar um dia de interceder, todos nós estamos mortos. Não haverá ninguém a sobrar. Não sobrará ninguém sobre a face da terra. O dia que Jesus decidir que acabou hoje, não vou interceder, não vai sobrar ninguém. Todo mundo será morto num só segundo por Deus, porque ele é um Deus 3 vezes santo. Ele é santo, santo e santo. Não tolera nem um pouco de pecado. É Jesus que está a nos tolerar, porque quer nos salvar. Povo do Brasil, vamos odiar o pecado. Jesus sacrifica-se o suficiente. Para de vender o teu corpo. Para de andar atrás dos homens ou das mulheres. Para! Povo de Portugal, vamos nos arrepender. Abandonemos o pecado. O único terrorista das nossas vidas. Por que vamos sofrer? Por que vamos entrar na destruição? Por que queremos essa destruição? Voltemos para Jesus. Voltemos para Jesus que nos ama assim. Ai! Amém. Amém. Você pode imaginar que tipo de misericórdia que esse Deus tem. Você pode imaginar como é que Deus está irado todos os dias. Porque a Bíblia declara, Deus está irado todos os dias contra o ímpio. Todos os dias que ele matar. Deus está, a Bíblia declara, é livro de Salmos, livro de Provérbios também. Deus está com ira do ímpio todos os dias e que ele matar. Isso é Salmos capítulo 10. Está com ira do ímpio todos os dias e quer lhe matar. Mas Jesus intercede todos os dias por ti. Então hoje, não vale a pena vocês que costumam fazer oração superficial, hoje entra na profundeza do arrependimento, como nunca mais fizeram. Não vale a pena você estar sentado na cadeira para orar. Você está a falar com quem? Está a falar com quem? Não tem mesmo medo da tua vida. Você está a falar com Deus na cadeira assim. Ah, Deus. Deus reclama que nós não lhe oramos. Até mesmo para orar para ele, nós sentamos na cadeira. Eu sou o rei, estou sentado, você tem que me ouvir, Deus. Tens que me ouvir. Tenha, pelo menos hoje, tenha um pouquinho de temor, tema da tua vida, porque estou falando de Deus de ira terrível. Tema! E faça um arrependimento sério. Sério, onde o coração vai derreter hoje. Coração tem que derreter. E não vale a pena olhar para ninguém. Derreta o coração, você conhece a multidão dos pecados que você fez. Você conhece o tamanho dos pecados que você tem. Você conhece a congregação, a montanha dos pecados que você cometeu. Você conhece bem. E precisa se arrepender seriamente. As pessoas que você odiou, o mundo que você desviou. Você precisa entrar em pânico total. Começa arrependimento. Nós todos, sem exceção. Todo mundo a chorar. Ou põe o microfone, chora. Ou abre o microfone e chora como você quiser. Chora de verdade.